pela fé. Pela fé. Nós estamos vivendo num período onde Deus ele mandou um vírus no nosso meio, no meio da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esse vírus fez com que a gente parasse tudo aquilo que a gente mais valorizava, a nossa busca pelo dinheiro, a nossa busca pelo corpo, a nossa busca pelo nosso dia a dia, a nossa busca pelas conquistas, a nossa busca por coisas que Deus ele fala assim, tudo isso é desnecessário na nossa vida, tudo isso é desnecessário na vida de vocês. Vocês têm que buscar primeiramente o reino de Deus e depois que vocês aprenderem a buscar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. E isso tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com o extraordinário, de lidar com aquilo que nós não temos controle e segurança na nossa vida. Semana passada nós começamos essa série de reflexões chamada pela fé diante da descrença, pela fé diante de momentos como esse. Nós temos usado aqui como um texto base Hebreus capítulo 11, nós já lemos nessa noite que fala assim, a fé é convicção daquilo que a gente não vê, fé então é crença, fé então é confiança, fé então é entregar em Deus aquilo que a gente não tem controle. E nesse momento aqui nós temos que entregar a nossa vida, entregar o nosso comércio, entregar a nossa família, entregar as nossas finanças, entregar a nossa saúde, entregar a nossa igreja nas mãos de Deus, porque é somente pela fé que nós vamos conseguir lutar e nós vamos conseguir sermos desafiados pelo Espírito Santo a vivermos o extraordinário de Deus, sabe? Eu tenho convicção que tem gente que no final dessa pandemia vai sair mais próximo de Deus, vai sair mais parecido com Deus, vai sair de uma maneira extraordinariamente poderosa, sabe por quê? Está aproveitando esse tempo para ler mais a Bíblia, está aproveitando esse tempo para orar mais, está aproveitando esse tempo para evangelizar mais. Hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a reflexão dessa noite. Pela fé diante da escassez, pela fé diante da escassez, quando as coisas começam a faltar nas nossas vidas, quando as coisas começam a minguar na nossa vida, é pela fé que nós somos desafiados a vivenciar o extraordinário de Deus, é pela fé que nós somos desafiados a entregar nossa vida nas mãos de Deus, é pela fé que nós somos desafiados a confiar na provisão de Deus nas nossas vidas. Abre a sua Bíblia aí, lá em Filipenses, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, eu queria ler dos versículos de 8 a 13. E diz assim, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente, o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor e não o pior, o belo e não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Eu estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando ao meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada, já aprendi a estar contente a despeito de todas as circunstâncias. Eu fico satisfeito com muito ou com pouco, encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, aonde eu estiver e com o que eu tiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim aquilo que eu sou. Quando falta algo nas nossas vidas, falta algo no nosso cotidiano, falta algo na nossa vida, como é que nós agimos? Nós reclamamos, ou nós descansamos na providência de Deus, nós reclamamos porque nós somos mandados embora do nosso trabalho, porque a nossa loja não está vendendo aquilo que a gente queria que vendesse, porque as pessoas não estão nos pagando, nós reclamamos porque a despensa da nossa casa está vazia, a geladeira da nossa casa só tem água gelada e manteiga, ou nós confiamos na providência de Deus. Nós vivemos hoje numa cultura do excesso, numa cultura do acúmulo. Para ser alguém é preciso consumir, para ser alguém é preciso ter as coisas. Eu creio que um dos motivos que talvez esse coronavírus esteja andando no nosso meio é para nós diminuirmos a cultura do excesso, é nós diminuirmos a cultura daquilo de buscar as coisas na nossa vida, de buscar mais na nossa vida, de buscar ter as coisas apenas por ter.
Sabe? Tem muita gente que fala assim, não, administrar dinheiro é fácil, difícil é administrar a falta dele. Então, no momento em que nós vivemos, nos dias de hoje, ter pouco ou passar por dificuldades é quase que um sinal de maldição. Eu tenho encontrado pessoas angustiadas, principalmente nesse momento, por não terem as coisas. Ou por ter que diminuir as coisas, sabe? De ter que diminuir as coisas, de ter que comprar coisas em menores quantidades ou de marcas piores. E ainda mais nos dias de hoje surge então no nosso meio, né, a teologia da prosperidade que diz que todo crente tem que prosperar. E isso tem tomado dinheiro de muitas pessoas, né? Tem tomado a base da fé de muitas pessoas. Muitas pessoas estão parando de viver pela fé e estão começando a viver a crença de que o dinheiro é quem vai suprir todas as necessidades da sua vida. Tem muita gente que acaba tornando o viver da fé um funk da ostentação, porque antes de eu ir naquela igreja, eu estava pobre, antes de ir naquela igreja, a minha empresa estava arruinada, o meu casamento estava arruinado também, a minha família estava em cacos, e depois que eu fui naquela igreja, depois que eu conheci aquela igreja, depois que eu dei um passo de fé, dizimando, ofertando, né? Deus, ele me honrou e hoje a minha empresa, eu tenho 2, 3 empresas, o meu casamento está uma beleza, os meus filhos estão uma beleza, e geralmente nesse momento mostra uma casa bonita, mostra carros bonitos, né? Mas eu queria dizer para você nessa noite que por mais que nós possamos planejar a nossa vida, eu e você, nós não temos o controle das nossas vidas. E essa pandemia que nós estamos vivendo mostra muito bem isso. O que nós vemos em escala mundial, um aumento de demissões, uma crise financeira em escala global, sem precedentes. Se alguém falasse para você, em maio de 2019, em junho de 2019, que esse ano, apenas um ano depois, né, onde a economia do nosso país estava dando sinais de resultados de crescimento, se alguém falasse para você, olha, em 2020 vai ser um ano onde tudo vai fechar, onde vai ter um enorme número de demissões em nível global, onde nós teremos uma recessão mundial, você acreditaria? Eu não acreditaria. Porque a gente quer ter o controle das coisas. Por mais que nós creiamos, nem sempre nós agimos segundo aquilo que nós pregamos, segundo as nossas convicções. Na hora da adversidade, a gente pula fora. Sabe, eu tenho um relato de um amigo, quando eu falei que eu estava falando sobre esse assunto, e ele me escreveu dizendo assim, Tiago, eu me envergonho de minhas atitudes numa viagem. Eu estou lendo aqui uma carta não, né? O texto que ele me mandou. Numa das viagens que eu fiz de carro, havia uma estrada certa e segura para chegar a Campos do Jordão, saindo de São José dos Campos. Curioso, altivo e aventureiro, eu perguntei se não havia uma outra estrada. E havia. Com a informação, tomei-a, eram muitas curvas, mas não eram íngremes, o tráfego mínimo compensava. Eu segui em frente, o dia foi acabando, o dia acabou rápido demais. Aquela estrada desabitada e desiluminada era o risco. A névoa alcançou o chão de curvas por onde o automóvel precisava deslizar. Entre o seu vidro e a noite não havia nada. Mesmo que os faróis fossem exaustivamente funcionando, limpá-los por dentro em nada resultava, tinha que seguir em frente, sem saber o que havia em frente. O medo foi se tornando senhor. A viagem curta se tornou longa. Durante o percurso, todo o cuidado foi tomado. Todas as habilidades foram requeridas, só não tive tempo de orar e de pedir a proteção de Deus, de solicitar a sua direção. O medo e o braço me conduziram. Terminei são, salvo e envergonhado. Na adversidade, agi como qualquer pessoa que se esforça
e se desespera. Isso tem a ver com você? Há 3 meses começou uma pandemia a chegar no Brasil. E a gente estava por uma estrada que talvez a gente não conhecia muito. A noite começou a chegar. De repente a névoa tomou conta do chão e foi subindo, subindo, subindo. E a gente viu que a gente não dava mais conta. Isso acontece nos momentos de adversidade. Isso acontece nos momentos onde nós não temos mais o controle das nossas vidas. É assim, quando as coisas saem fora do controle, nós nos sentimos assim, desesperados. A questão, e é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite, estamos refletindo nessa noite, é se nós temos tempo para parar o carro da nossa vida e orarmos a Deus e entregarmos a Deus em meio às tempestades, em meio às adversidades da nossa vida. Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que muitos de nós vamos levando a vida, nós vamos tentando, por enquanto a névoa está só no chão, a hora que ela começa a subir, agora eu vou andar mais devagar, eu tenho experiência, eu já vivi isso, e isso vai passar de fichinha. No começo dessa pandemia, eu perguntei para uma pessoa como é que ela se sentia. E ela falou assim, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Mas o discurso era um, mas a prática dessa pessoa se mostrava outra. Eu queria dizer para você nessa noite, para muitos, passar dificuldade é ter falta de fé. Tem muita gente que crê que passar dificuldades é ter falta de fé. Sendo que, na verdade, a dificuldade ou a escassez é na dificuldade ou na escassez que, de fato, nós exercitamos a nossa fé. É na dificuldade e na escassez que nós colocamos em prática a nossa fé. O pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda, ele escreveu as bem-aventuranças do derrotado. Ele diz assim, bem-aventuradas as minhas derrotas, porque fizeram que eu encare a realidade quando eu só queria viver de fantasia. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque eu vivia embriagado com os elogios que recebi, e agora tenho que viver na realidade da vida. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque me mostram áreas ocultas que precisavam ser corrigidas. Bem-aventurada as minhas derrotas, porque removeram o verniz da minha alta justiça e me lançaram a depender da misericórdia de Deus. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque quando me mostram que sou pó, quando eu pensava que eu era de aço. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque me tornaram consciente de que eu preciso dos meus amigos antes que eles precisem de mim. Sabe, eu queria falar para você que o tempo de crise, principalmente esse que nós estamos vivendo, esse que você está enfrentando, esse tempo difícil, e é difícil demais, ele é produtivo. Ele pode ser produtivo na minha vida e na sua vida. Esse tempo de adversidades que nós estamos vivendo, que as suas lutas, que as suas derrotas, nem sempre elas são todas ruins. Elas são boas. Você que está passando por privações, por dificuldades, que precisou fechar sua loja, precisou mudar de casa. Você que precisou reduzir o seu orçamento. As nossas lutas e derrotas, elas são boas. Amy Brunner, ele dizia o seguinte, os reveses da vida são terrivelmente amargos, mas nunca improdutivos. Eu queria dizer para você nessa noite que diante da adversidade, nós precisamos compreender como que a vida é. Sabe, os salmos são uma escola nesse sentido. Nós estamos todos, e até Jesus esteve sujeito às aflições da vida. Mas a Bíblia diz que Deus faz raiar o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e derrama chuva sobre os justos
e sobre os injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. As nossas estruturas sociais em que nós vivemos, elas são injustas. O nosso estilo de vida favorecem as doenças. A vida, ela tem leis e quem as quebra deve estar pronto para as consequências, não importa se tem fé ou se não tem fé. Por isso nós precisamos compreender a vida, e compreender a vida implica em compreender quem Deus é e como é que Ele age no nosso dia a dia. Não nos é garantido, por exemplo, que nós não teremos adversidade quando nós participamos de um batismo, de uma profissão de fé, e nós nos arrolamos como membros de uma igreja. Mas é garantido que quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus estará conosco diante das adversidades. Deus estará comigo e com você diante dos reveses da nossa vida. Como nós aprendemos na palavra de Deus. O livro de Salmos, ele diz assim: o Senhor, Ele é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O salmista ainda, ele nos diz: pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ainda, o mesmo salmista, ele vai nos dizer: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Continuando nos Salmos, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu queria falar para você nessa noite: nós somos especiais para Deus. Não no sentido que Ele evita que todos os males nos alcancem, mas no sentido que Ele nos alcança antes, durante e depois dos males que nos afligem. Diante da adversidade, nós devemos compreender a natureza geral da vida e também a natureza daqueles problemas específicos que nós estamos enfrentando, como esse momento. Muitos desses problemas, eles têm uma causa e endereços fixos. Alguns são nós mesmos, outros são provocados por um erro involuntário, outros nos ferem por causa das escolhas pecaminosas, ofensas, golpes, traições, espertezas de outras pessoas para com a gente. Mas é nesse momento, diante da fé, diante da escassez, diante da dificuldade, que a nossa fé ela é exercida. E o que Paulo diz para nós, diante de momentos assim, eu aprendi a ficar contente. Quando as minhas mãos estavam cheias, mas também quando as minhas mãos estavam vazias. Mas é na escassez e nas dificuldades que nós experimentamos a providência de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. E esse versículo é o motivo de profundo consolo para todos nós. Esse versículo aqui de Paulo para a igreja de Filipos, ela diz que nós, sabendo do seu amor e da sua riqueza, isso traz conforto e consolo porque Deus está cuidando de nós. O rei Davi, ele diz assim, dizia lá no Salmo 37, antes eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas, mas nenhuma única vez vi o homem temente de Deus ser abandonado ou seus filhos perambulando sem rumo nas ruas. Eu gosto de uma frase do Philip Yancey, que ele diz assim: cada crise pode representar a hora em que Deus dá início a novas dimensões na nossa vida. Cada crise pode representar a hora em que Deus dá início a novas dimensões
na nossa vida. Você está passando por crise? Você está passando por dificuldades? Está começando a faltar as coisas? Ou você está começando a ficar preocupado com a possibilidade de faltar as coisas? Talvez isso possa ser uma nova experiência, de novas possibilidades daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez Deus ele queira te levar a lugares mais profundos, a uma fé que possa confiar mais em Deus. Talvez Deus ele esteja te convidando a você pisar no desconhecido, para que você possa confiar somente nele. Porém, se de um lado Deus cuida daqueles que pertencem a Cristo, aqui nós podemos anotar que o abundante suprimento prometido aqui, oferecido, é aquele por causa do Evangelho. Quem aqui, nessa noite, nunca ficou angustiado por causa de alguma dificuldade ou por causa de um aborrecimento? Sabe, todos nós temos muitos tipos de carência que precisam ser atendidas, a fim de que nós possamos viver a vida de uma maneira equilibrada e ter paz no Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabia bem dessas coisas, mas ele tinha certeza que o Senhor não deixaria ele desamparado. Paulo, ele exprime a sua profunda intimidade com Deus. Ele diz assim: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. O meu Deus é o Deus dos apóstolos. Paulo, o Deus de Paulo é o nosso Deus. E nós devemos crer, meus irmãos, que Ele é fiel. E Ele mesmo disse que nunca vai desamparar eu e você. O profeta Jeremias, ele escreveu assim: buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o seu coração, achareis. Com certeza, eu queria dizer para você nessa noite, se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, Ele responderá aos nossos pedidos. Deus, Ele continua contando e cuidando de nós. Uma coisa que alegra o meu coração é que o apóstolo Paulo, ele conhecia as insondáveis riquezas de Deus através das suas próprias experiências. Sabe, o que o nosso Deus é o Deus Jireh, que quer dizer o Deus nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14, diz assim: e chamou aquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje, até o dia de hoje, no monte o Senhor proverá. Aqui em Gênesis capítulo 22, o relato é que quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, na hora em que sacrificaria o seu filho no altar, Deus ele providenciou um carneiro preso pelos chifres lá no mato. E se você está passando por crises, por dificuldades, não tema, mas continue seguindo a palavra de Deus, porque na hora Deus proverá. Deus é o Deus Jireh, é o Deus provedor. As promessas de Deus, elas somente poderão ser cumpridas quando nós agirmos como servos obedientes. O Salmo 34 inteiro fala como Deus cumpriu as suas promessas e como que elas fizeram daqueles homens e mulheres merecedores das promessas de Deus. Depois de sermos apurados nos estudos do comportamento humano, pesquisadores chegaram à conclusão que existem 150 tipos de medo. O medo é um instinto natural do ser humano desde o nascimento. Mas existem crentes, existem homens e mulheres que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que acostumam a entrar em pânico diante de qualquer circunstância. Gente que fala que acredita que Deus é o provedor da sua vida, mas quando as coisas apertam, elas gritam. E se você quer ser uma pessoa, não quer ser uma pessoa dessas, o desafio para você nessa noite é buscar ao Senhor e aprender com o Senhor e descansar no Senhor. Salmo 34, 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O verdadeiro homem e a mulher, o verdadeiro discípulo de Jesus, precisa priorizar Deus para não ficar confuso neste mundo.
Salmo 34, 6 diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O salmista Davi, ele foi salvo de todas as suas angústias porque ele clamou ao Senhor. Sabe, foi realizada uma pesquisa sobre doenças e os especialistas eles concluíram que 90% das doenças que atacam o ser humano são de natureza psicossomáticas, ou seja, doenças corporais causadas por sentimento, por ódio, por medo. E se você é um homem, uma mulher de Deus, um crente, e se você quer ficar livre da angústia, se você quer ficar livre das adversidades, que vão produzir, daquilo que a adversidade vai produzindo nas nossas vidas, você precisa perseverar e adorar a Deus. Outro grande nome que a Bíblia traz para Deus é o Jeová Rafa, que quer dizer o Deus que cura. O Senhor é o Deus que cura, porque Ele cura todas as nossas enfermidades. Rafael é um nome muito lindo, o nome do meu irmão. E ainda nós temos mais um nome do nosso Deus, El Shaddai, que significa Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é o Todo-Poderoso e isso é suficiente em qualquer circunstância. Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele suprirá todos os nossos dias difíceis que nós estamos vivendo. É por isso, nessa autoridade que Davi, ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Quando nós damos a vitória, e essa vitória é grande e gloriosa, ela serve para ajudar os outros. Porque Deus, Ele é o Deus poderoso. Isaías, ele diz assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Mas por último, para encerrar a reflexão dessa noite, eu queria dizer para você a última expressão empregada nesse texto que nós lemos aqui, lá em Filipenses, é por Cristo Jesus. Eu queria dizer para você nessa noite, isso quer dizer que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Verbo divino que se fez carne para resgatar a humanidade, arrebatando a humanidade das garras do diabo. Jesus Cristo, ele foi morto ao terceiro dia. Jesus Cristo, ele ressuscitou poderosamente e ele está à direita do Deus Pai que está intercedendo por nós. Sabe, nesse sentido, nós precisamos aprender a viver satisfeitos. Paulo, ele diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sempre fui muito apegado a esse versículo. E todas as vezes que eu leio, é inevitável não pensar na minha história, não pensar na minha vida, em todas as demonstrações do cuidado que Deus tem por mim, muito embora eu não mereça. Esse texto ele foi escrito da prisão e Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, agradecendo eles por toda a ajuda enviada, demonstrando toda a certeza, toda a convicção de que havia um propósito de Deus na sua prisão, e isso queria levar para aquela igreja de Filipos uma alegria, né? Uma vez que os filipenses demonstraram um desânimo ao perceber a prisão do Paulo. Nesses versículos que nós lemos aqui, Paulo nos transmite uma grande verdade. O nosso contentamento não está vinculado às bênçãos recebidas. O nosso contentamento não está vinculado à fartura, à riqueza, à abundância. Nós podemos andar livremente sem uma quarentena, sem um vírusinho aí andando no nosso meio, ou qualquer sorte de benefícios. Deus não concede. Deus nos concede em cada circunstância aquilo que nós necessitamos para uma vida plenamente feliz. Sabe, nós devemos aprender a cultivar uma fidelidade a Deus. Uma fidelidade, ainda que os ventos nos soprem contrários. Com isso ou sem isso, com aquilo ou sem aquilo, Deus, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. E assim como ele foi com Paulo, e assim como ele ensinou Paulo a estar satisfeito em todas as circunstâncias, tanto na fartura
quanto na falta das coisas. Ele ensina eu e você o segredo de vivermos uma vida contente em Deus, em toda e em qualquer situação. Mas para isso é preciso que a gente confie em Deus. É preciso que a gente clame e entregue tudo nas mãos de Deus. Que você possa entregar tudo que você tem. Ou que você possa entregar tudo aquilo que sobrou da sua vida nas mãos de Deus. Mas entregue, confia. Entrega e confia. Essas são as pernas da fé. Entregar e confiar, entregar e confiar, entregar e confiar. Comece nessa noite a clamar: Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Deus, eu confio nas tuas mãos a minha vida. Deus, eu entrego nas tuas mãos as minhas finanças, o meu trabalho, a minha casa, a minha família. Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha saúde. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, e eu confio do meu futuro, daquilo que o Senhor sabe dos meus medos, o Senhor sabe daquilo que está faltando na minha vida, aquilo que está faltando na minha casa. O Senhor sabe de tudo aquilo que eu tenho clamado, ó Deus. Eu quero nessa noite entregar e confiar no Senhor, porque o Deus é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá, o Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite nós queremos entregar. Entrega, vai clamando, vai produzindo no seu coração nessa noite, nesse momento, uma adoração. Vai produzindo nessa noite uma nova vida, uma nova experiência, porque eu tenho certeza que nessa crise, Deus, Ele está levando você para novas possibilidades, para novas experiências de vida. Enquanto você vai clamando, nós vamos ouvir essa música e daqui a pouco a gente volta então para ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, ouça essa música enquanto você clama a Deus.